Fala pessoal, estamos aqui então para mais uma revisão. Hoje a gente vai falar sobre os tipos textuais. Antes de eu começar a falar dos tipos textuais, eu queria dizer que eu estou apresentando aqui uma divisão que é mais comumente aceita, mas existe um monte de discussão a respeito disso, tá pessoal? Mas eu vou tomar essa daqui como base para a gente poder fazer uma reflexão do que são os tipos textuais e como é que eles se subdividem. Então, basicamente, os tipos textuais se dividem nesses 5 aqui, que é o que eu estou tomando como base para a gente poder fazer nossa discussão. E essa divisão se dá com o propósito comunicativo de cada um desses tipos textuais. Então, a gente tem aqui, ó, vamos dar um aumentozinho aqui, para a gente poder enxergar melhor. Assim tá bom. Então a gente tem aqui dos tipos textuais, nós temos esses 5 tipos aqui. Nós temos a narração, a descrição, a exposição, a dissertação e a injunção. E a gente vai tentar passar por cada um desses aqui com alguns exemplos para a gente poder entender a diferença entre eles. Então, começando aqui pela narração. Qual que é o objetivo da narração? A narração, ela conta uma história. Essa história, ela pode ser uma história real ou pode ser uma história imaginária. Então não tem que ser sempre uma história que aconteceu de fato. Pode ser uma história imaginada também. Quais são os exemplos que eu tenho de um texto narrativo? Eu tenho aqui, por exemplo, os romances, eu tenho os contos de fadas, né? Ou os contos que não são contos de fadas, as fábulas, né? Que são aquelas historinhas onde objetos e animais assumem a personificação humana, né? Eles falam, têm sentimentos, enfim. Os depoimentos, né? Os depoimentos, quando você dá a sua opinião ou compartilha a sua vivência de um acontecimento ou de alguma coisa. E os relatos, né? Quando você conta para alguém ou para algumas pessoas uma experiência pessoal, uma vivência, enfim. Então, esses aqui são alguns exemplos de o texto narrativo. O texto narrativo ele tem uma estrutura própria e ele tem elementos próprios. Depois eu vou fazer uma apresentação mostrando isso bem detalhadamente. Na verdade, aqui o objetivo dessa apresentação é mostrar só uma conceituação e alguns exemplos. Depois a gente vai passar por cada um deles. Então, passando agora para a descrição. O que seria uma descrição, né? Qual que é o objetivo da descrição? A descrição ela vai apresentar, né, a descrição detalhada de algo ou de alguém, levando o leitor ou o ouvinte, né, a criar uma imagem mental daquele objeto, daquele lugar, daquela pessoa, enfim, daquilo que está sendo descrito. Exemplos de descrição, nós temos aqui os folhetos turísticos. Quando você recebe um folheto a respeito de um lugar especificamente, então certamente lá vai ter muitas características, fotografias, enfim, essa mistura do texto verbal e o não verbal, né, para mostrar, para tentar fazer você reconstruir dentro da sua mente aquele espaço, né? Nós temos os cardápios de restaurante, né? Então antes de você fazer o pedido daquilo que você quer comer, então o cardápio geralmente ele vai te mostrar como que é o prato, o que vem no prato, o que acompanha, a sobremesa. Então fazendo você também reconstruir dentro da sua cabeça, né, dentro da sua mente, aquilo que você vai degustar em instantes. E os classificados de jornais, né, ainda que eles estejam saindo fora de moda, né, por causa da internet, mas a gente tem vários tipos de classificados, de venda, de compra, de aluguel, de emprego. Todos esses classificados eles trazem elementos que vão fazer com que o leitor reconstrua dentro da sua mente aquilo que o classificado está anunciando. Então nós temos aqui o tipo textual descrição. Agora vamos passar para a exposição, né? Qual que é o objetivo da exposição? A exposição ela apresenta um tema a partir de recursos como a conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação e a enumeração. Então, o propósito aqui da
exposição é conceituar, ou seja, criar junto ao leitor um conceito, né, uma ideia a partir de alguma coisa ou de algum lugar. Para fazer a exposição, esses recursos como definição, a descrição, veja que nós temos aqui dentro da exposição o tipo textual descrição, né? Então a gente vai começar a perceber também que esses tipos textuais, eles não funcionam isoladamente 100% das vezes, eles estão misturados, né? Então você vê que dentro da exposição você tem que ter um pouco de descrição para você poder fazer essa apresentação. O próprio folheto que a gente viu aqui, ele não deixa de ser também uma exposição, porque ele está apresentando para a pessoa que gostaria de visitar aquele local, um local que ele não conhece. E aí, para fazer isso, está sendo usado também a descrição, né? Várias características daquele lugar, comparando, pode ter a comparação daquele lugar com outro lugar, o que ele tem de bom, o que ele tem de melhor em relação a outro lugar, informações a respeito, enumerar algo, quer dizer, pontuar coisas que você vai encontrar especificamente naquele lugar. Então nós temos aqui o tipo textual exposição. Então, como exemplo aqui, a gente tem os verbetes de dicionário, né? O que são os verbetes? São aquelas palavrinhas que você vai encontrar no dicionário. Então, quando você pesquisa essas palavras, você encontra uma enumeração de sentidos, né? Para que você escolha dentre aquilo que você está precisando, aquele que melhor se encaixa no uso da palavra que você quer usar, ou se você simplesmente encontrou essa palavra em algum lugar e está procurando qual é o melhor sentido dentro daquela situação que você encontrou. A gente tem as enciclopédias, né, que são outra ferramenta que está em desuso aí por causa da internet, né? A enciclopédia, você vai buscar lá informações a respeito de alguma coisa, de uma pessoa, de um lugar, de um objeto, de algo relacionado com a ciência, né? E aí você vai encontrar, né, a definição do que é aquilo, a descrição, as informações a respeito daquilo. E a própria entrevista, né? A entrevista, que é esse gênero em que existe um entrevistador, alguém que pergunta, e um entrevistado, que é alguém que responde, né? Então, na verdade, você, quando faz uma entrevista, ou você está procurando conhecer a pessoa propriamente dito, ou o ponto de vista dela acerca de alguma coisa. Então, essa pessoa, o entrevistado, está expondo a si mesmo ou as ideias que ele tem a respeito de alguma coisa, tá certo? Então nós temos aqui o tipo textual exposição. Depois nós temos aqui, dentre os tipos textuais, a dissertação. O que seria a dissertação? A dissertação a gente usa quando nós queremos defender uma ideia, né? Um ponto de vista acerca de alguma coisa. A dissertação ela é baseada na argumentação, ou seja, o que é argumentar? É você reunir elementos que vão corroborar aquela ideia que você está defendendo ou que você está indo contra, né? Porque você pode usar a dissertação tanto para defender quanto para atacar, né? Aqui no sentido positivo da palavra, atacar, discordar dessa ideia aqui. Então, em ambos os casos, tanto para defender quanto para discordar, você vai ter que ter elementos que você vai usar para defender essa ideia ou para discordar dessa ideia. A gente chama isso de argumentos, tá? Exemplos de textos dissertativos, que é o editorial jornalístico, geralmente é usado quando o jornal ele quer se posicionar a respeito de alguma coisa, de algum fato. A carta de opinião, né, como o próprio nome está dizendo, é uma carta em que a pessoa que escreve essa carta, ela está emitindo a opinião dela, né, está defendendo uma ideia acerca de alguma coisa e obviamente vai ter que argumentar para aquilo, né? A resenha, né? A resenha, ela aqui tem um sentido um pouquinho diferente do que a maioria dos alunos conhece como resenha, como aquela festinha, né? Que você sabe muito bem do que eu estou falando. Resenhar aqui significa apresentar algo que tem a ver aqui com a exposição e em seguida opinar, dar uma ideia, dar a sua ideia a respeito daquilo que foi apresentado.
O artigo, né, que pode ser um artigo científico ou um artigo de opinião que é apresentado no jornal, que tem o mesmo objetivo, né, apresentar alguma coisa e defender aquilo que está sendo apresentado, e o ensaio também que segue na mesma linha. Então aqui nós temos alguns exemplos de textos dissertativos, tá? Esse texto dissertativo também ele tem algumas nuances que na hora que a gente for ver ele separadamente, nós vamos poder entender ele melhor. E finalmente eu quero colocar aqui embaixo, né, o tipo textual injunção. Esse nome parece estranho, mas injunção ou texto injuntivo, a função dele é o quê? Ele instrui o leitor sobre um determinado procedimento, ou seja, basicamente ele vai ensinar você a fazer alguma coisa ou quais os passos que você tem que seguir para atingir um determinado objetivo, né? Então ele fornece uma informação que condiciona a conduta do leitor. Então ele faz com que você efetivamente execute alguma coisa, né? Incitando a agir. É isso que eu acabei de falar. Então, a partir daquilo que está escrito, o leitor ele age, ele executa, ele faz alguma coisa, né? Uma característica importante desse tipo textual, a injunção, é o uso sempre dos verbos no imperativo, né? Os verbos no imperativo, eles sempre vão indicar um pedido ou uma ordem, né? Um comando para você seguir. Então, como exemplo de textos injuntivos, a gente tem as receitas culinárias, né? Que você vai perceber que elas seguem sempre a mesma estrutura, né? Mas tem aquele momento lá do modo de preparo, né? Que você vai ler: junte a farinha com a água, misture os dois ingredientes, deixe descansar por tanto tempo, leve ao forno. Então, todos esses verbos de comando, misture, leve, eles fazem com que o leitor desse texto vá seguindo aqueles passos que estão sendo determinados por esse tipo textual, e no final das contas você vai ter aquilo que a receita se propõe a fazer: um bolo, uma sopa, enfim, um prato qualquer. Os manuais de instrução, todo objeto que você compra, né, uma TV, um celular, sempre acompanha um manualzinho de instrução e a gente acaba ignorando esse manual. Mas aquele manual vai te ensinar como é que liga, onde que você acessa os recursos daquele aparelho, todo o procedimento, por exemplo, de cuidados que você tem que ter com aquele aparelho, enfim, sempre também buscando fazer com que o leitor, ele, ao executar aquelas instruções, ele consiga operar ou cuidar daquele objeto que foi comprado. E aí temos também a bula de remédio, né? A bula de remédio que vai mostrar para você para que o remédio é indicado, de quanto em quanto tempo ele deve ser tomado, qual é a dose correta que você deve fazer, enfim, ele vai orientar você, ao seguir aquelas instruções que estão na bula, fazer o uso correto daquele medicamento para que ele tenha o resultado que você está esperando. Então, voltando aqui um pouquinho, nós temos aqui os nossos, mais um pouquinho, diminuir aqui, os nossos 5 tipos textuais: a narração, a descrição, a exposição, a dissertação e a injunção, toda a sua conceituação e alguns exemplos de cada um desses tipos aqui. Eu vou, como sempre, disponibilizar esse mapinha mental aqui como um acessório, né? Se você quiser baixar ele, imprimir, guardar, colar no seu caderno. Eu acho que sempre é importante a gente ter uma fontezinha de consulta, porque, como eu sempre falo com meus alunos, a gente não tem que decorar tudo, mas a gente tem que entender e saber onde buscar informação quando a gente precisa. Eu vou deixar aqui para vocês, certo? É isso aí, pessoal. Aproveitem bastante. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.